Enquanto o táxi caminhava para fora da cidade, as duas irmãs se entreolhavam e conversavam baixinho. Elas ainda estavam tentando se recuperar de tudo que havia acontecido há praticamente 2 meses atrás. Elas carregavam no porta-malas daquele carro bagagens e um vazio no peito que nenhuma bagagem poderia preencher, a saudade dos pais que haviam sido levados por um acidente repetido há 2 meses atrás. E durante esses 2 meses, elas tiveram que conviver com todos os problemas que haviam ficado depois da partida dos pais. Seu pai havia acumulado muitas dívidas e elas precisaram vender tudo que praticamente ainda tinha do pai para sanar todas as dívidas que o pai havia deixado. Embora ele já havia se convertido também há 2 meses atrás, estava procurando buscar refúgio e socorro em Deus para superar a falência de sua empresa. Enquanto o táxi parava, Vera e Wanda puderam ver o casarão branco e o jardim impecável daquela cidade do interior e naquela casa, que não se parecia em nada com o apartamento apertado e vibrante onde elas cresceram. Vera e Wanda tentaram assim se adaptar ali naquela cidade do interior. Aquele homem alto e branco, de ombros largos e olhos serenos, as esperava com um sorriso que misturava alegria e melancolia. Era o Dr. Augusto. Anos atrás, Augusto era apenas um jovem sem rumo e sem teto, até ser acolhido pelo pai de Vera e Wanda, o seu Jorge. Não apenas lhe deu um teto, Jorge deu a ele livros, pagou a faculdade de Direito e ensinou que o caráter é a maior riqueza de um homem. Augusto se formou, construiu uma carreira brilhante e uma família sólida, mas nunca esqueceu de onde ele veio e quem o ajudou. Helena era uma mulher de sorriso doce e mãos firmes, que acolheu e recebeu Vera e Wanda com muito amor e carinho. Gabriel era o filho do Dr. Augusto e de Helena, um rapaz de postura impecável e sempre estava ali, com a Bíblia na mão e sempre estava em oração. Gabriel era o filho exemplar e estudante de medicina, líder do grupo de jovens da igreja local e orgulho do pai. Ele era a definição de perfeição cristã. Durante os primeiros meses em que elas estavam ali, elas haviam ganhado uns quilinhos a mais. Devido à situação que elas passaram com os pais, elas estavam um pouco ansiosas e depressivas. Augusto, então, e Helena e Gabriel deram toda a força para as duas. E Augusto falou: "Vocês são bem-vindas aqui. O que o pai de vocês fez por mim, eu não tenho nem como pagar. Por favor, sintam-se em casa." Foi assim que Vera, que sempre foi uma mulher protetora e um pouco cética, sentiu gelo no coração. Começou a derreter. Pela primeira vez em semanas, ela não sentiu que precisava carregar o mundo nas costas sozinha. As duas irmãs negras, filhas de um homem que semeou o bem, estavam agora colhendo os frutos em uma nova terra, cercadas por uma família que acreditava que o amor cristão não se pregava apenas nos púlpitos, mas se vivia abrindo a porta de casa. A convivência sob o mesmo teto e a rotina acadêmica que começavam a transformar a curiosidade inicial de Gabriel em algo muito mais profundo. Como ele cursava medicina e Wanda havia se matriculado em fisioterapia na mesma universidade, o trajeto de ida e vinda no carro de Gabriel e as tarefas na biblioteca se tornaram um cenário perfeito para essa aproximação. A partir dali, o interesse de Gabriel deixou de ser apenas acadêmico. Ele começou a notar a forma como Wanda prendia o cabelo para se concentrar, o jeito carinhoso como ela ajudava nos afazeres de casa e a voz firme quando ela cantava junto no culto de domingo. A família de Gabriel não era perfeita, mas entre orações de agradecimento e histórias sobre o passado de Jorge e Augusto,
O clima era de paz. E Helena sempre falava: na nossa casa a regra é o amor e o respeito. E sempre estavam juntos, buscando assim a Deus. Gabriel sempre foi o filho que não dava trabalho, mas pela primeira vez ele estava sentindo algo que não estava nos planos traçados pelos pais ou pelos livros. Ele estava se apaixonando pela força e pela resiliência de Wanda. Wanda também tinha o mesmo sentimento por Gabriel, só que ela se sentia complexada. Ela não era uma garota padrão e, além do mais, ela achava que Gabriel tinha pena dela por tudo que havia acontecido no passado com a família dela, a falência, e eles estarem morando de favor na casa deles. E assim ela se trancava no seu mundo e escondia os seus sentimentos por ele. Certa tarde, após uma aula exaustiva, Wanda estava ali, esperando Gabriel em um banquinho próximo ao campus, como ela sempre fazia. E quando ele chegou, para poder ambos estarem voltando para casa juntos, ela desabafou sobre o peso de ser uma das poucas alunas gordas e negras no curso e como sentia olhares de julgamento em uma cidade tão tradicional. Gabriel, que sempre viveu em uma bolha de privilégios e proteção pela influência do Dr. Augusto, ouviu em silêncio. Ele não tentou dar lições de moral ou citar versículos vazios. Em vez disso, ele segurou a mão dela ali naquela praça e falou: eu sinto muito que você passe por isso, Wanda, mas eu quero que saiba que nesta cidade e na minha vida você não está sozinha. Se meu pai é o homem que é hoje, foi porque o seu pai viu o valor dele quando ninguém mais viu, e eu vejo o seu valor. E ele é imenso. Wanda sorriu, agradeceu e disse: vamos, já está bem tarde. Ambos se levantaram e retornaram para casa. No dia seguinte, na faculdade, Gabriel estava sempre procurando Wanda nos corredores da faculdade. E aí, quando ele encontrava, ele sempre queria estar conversando com ela. Só que Wanda achava que Gabriel, como ele era um rapaz bem popular, só falava com ela mais no corredor para chegar junto das amigas dela padrões. Ela vivia empurrando as amigas para ele, dizendo: a Vanessa combina tanto com você, Gabriel, que tal, hein? E Gabriel, às vezes, até perdia a paciência com as tentativas dela de empurrar as amigas dela para ele. Você é cheia de gracinha, tudo no tempo de Deus. Tudo é por ordem do Senhor. No tempo de Deus, na hora certa, a gente encontra a pessoa certa para nos completar, com certeza. Naquela semana, em um dia na faculdade, Wanda e Gabriel tiveram que estudar na mesma sala uma matéria. E então, Gabriel falou para Wanda: olha, você tem que parar de empurrar suas amigas para mim. Agora a menina não tira os olhos de mim. Se ela tirar uma nota baixa, você é a culpada. Gabriel era o filho exemplar de seus pais, sempre focado e metódico. Sentia-se hipnotizado pela forma como Wanda estudava. Ela sublinhava os textos com canetas coloridas e fazia anotações nas margens que pareciam verdadeiras obras de artes. Você não se cansa de ser tão organizada no meio do caos? Perguntou Gabriel, em um sussurro, fechando seu livro de patologia. Wanda olhou para ele e sorriu. Era um sorriso que raramente ela mostrava no início, quando se conheceram, mas agora surgia com frequência, quando ela estava próximo dele. Meu pai dizia que a cura não vem só dos remédios, Gabriel. Vem do movimento, do toque. Eu preciso entender como o corpo se mexe para ajudar as pessoas a voltarem a andar. Gabriel sentiu um estalo no peito. Ele admirava a fé inabalável de seus pais, mas ver a paixão de Wanda pelo legado do pai dela, o homem que salvou o seu pai, o seu próprio pai, trazia uma camada de propósitos que ele ainda não tinha experimentado, e isso fazia com que ele se apaixonasse ainda mais por ela. Naquela tarde, Gabriel ficou pensando: meu Deus, como é que eu faço para falar para Wanda o que eu sinto por ela, sem parecer que ela tem a obrigação de me amar por estar vivendo sob o teto da minha família? Eu a amo. E Wanda também ficava lá pensando:
será que o Gabriel realmente gosta de mim? Ou é imaginação da minha cabeça? Eu tenho que deixar isso pra lá. Naquela tarde, Gabriel e Wanda já estavam retornando para casa. Então, deram uma carona para Vanessa e para a mãe dela, porque o pneu do carro da mãe da Vanessa havia furado. E eles estavam vindo na estrada e, de repente, o clima mudou por completo. Ficou tudo escuro e começou a chover muito. Eles estavam muito tensos, porque a estrada estava muito escorregadia. E, de repente, Gabriel perdeu, assim, a noção e a direção. E o carro de Gabriel bateu em um outro carro. Logo depois, o clima logo voltou ao normal. Mas ali, Gabriel havia se machucado muito, porque o carro bateu em direção a ele que estava no volante. Tanto Vanessa como a mãe dela e também Wanda ficaram com poucos arranhões. Porém, Gabriel foi o mais atingido, mas logo a ambulância chegou e levou todos para o hospital. Vera, que trabalhava com o Dr. Augusto e também com ela no escritório deles, estavam os três ali, ambos se apoiando. Vera estava preocupada, mas falou para o Augusto não se preocupar com Helena, que tudo daria certo. Deus estava no controle de tudo. Ela estava ali tentando auxiliar a família, dando um apoio emocional, já que Gabriel foi o mais atingido e o mais machucado da história. Eles estavam no hospital aguardando eles saírem. Wanda já havia recebido alta e ali o pânico do passado, do acidente que aconteceu com seus pais, tomou de conta do seu coração e ela temeu pela vida de Gabriel e ela pediu ali a Deus que Gabriel saísse daquela situação. Ela iria declarar o seu amor a ele, independente do que acontecesse. E assim ela se tranquilizou. Uma semana se passara em que Gabriel estava no hospital. Então Vera aproveitou a oportunidade para conversar com Wanda, enquanto Augusto e Helena haviam ido ao hospital visitar Gabriel. Vera expôs os sentimentos que Wanda nutria por Gabriel. Ela falou que todos já haviam percebido os olhares entre os dois, que Wanda pudesse ser realmente honesta com ela mesma e admitisse o que ela estava sentindo por Gabriel. Ela tinha certeza que nem Augusto e nem Helena iriam ser contra tudo aquilo, mas Wanda simplesmente se calou e não disse uma palavra para a irmã. Gabriel acordou depois de dias. A primeira coisa que ele vê não é uma de suas amigas populares, mas sim Wanda, sentada na poltrona ao lado, exausta, mas com um olhar de alívio puro. O garoto de ouro da escola estava em uma cama de hospital, mas graças a Deus agora estava acordado. Então, Gabriel falou: Você está aqui? Eu pensei que você ia aproveitar que eu estava dormindo para me empurrar para uma outra pessoa. Nunca mais, Gabriel. Daqui eu não saio por nada, enquanto você não sair também, mas eu nunca mais te empurro para ninguém. Gabriel falou: Eu não quero a Vanessa, eu não quero ninguém, Wanda, que você está me empurrando. Eu só quero tentar ficar perto de você, eu só quero sua atenção, eu só quero só você. E foi ali que as inseguranças dela morreram. Ela entendeu que ele não a queria por aparência, mas pela alma que o sustentou quando ele perdeu as suas forças. Vera realmente tinha razão. Pequenos detalhes que o olhar atento de pais cristãos e presentes não deixaram escapar. Helena e Augusto já tinham percebido as trocas de olhares entre Gabriel e Wanda. E assim que Gabriel saiu do hospital, eles o chamaram e se sentaram com ele após o almoço, enquanto as meninas tinham saído para ter uma conversa muito séria com ele. Gabriel, começou Helena, passando a mão no ombro do filho. A Wanda é uma moça extraordinária. A força que ela tem, a força como cuida das coisas e até mesmo da própria irmã é admirável. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Ele nunca foi de esconder as coisas,
mas o sentimento dele por Wanda era tão sagrado que ele tinha medo de se pronunciar. Ela é assim, mãe. Ela é diferente de tudo que eu já vi. Augusto entrou então na conversa e falou: meu filho, quando o pai dela me tirou da rua e me deu um futuro, ele me ensinou sobre gratidão. Mas o amor não nasce apenas de dívidas, nasce de afinidades. Eu vejo como você olha para ela. Eu quero que saiba que se esse for o caminho que Deus preparou, você tem a nossa bênção total. Só lembre-se de uma coisa. Augusto fez uma pausa e olhou firmemente sério, mais atento. Ela já perdeu o chão uma vez, com a morte dos pais. Se você for o chão dela agora, seja um chão firme. Trate o coração da filha do Jorge como o tesouro mais precioso que já entrou nesta casa. E Gabriel então sorriu e concordou com os pais, que ele tentaria fazer o melhor que ele pudesse, que ele realmente gostava da Wanda de verdade. E assim Gabriel retornou para a faculdade. E naquele banquinho, onde sempre eles estavam sentados, ele fez a pergunta: Wanda, você quer realmente namorar comigo? E Wanda falou: sim, eu quero. E então ele disse: eu te amo. E a beijou apaixonadamente. Foi então que Wanda e Gabriel buscaram a bênção de Deus para o namoro dos dois, já que os dois agora tinham a bênção dos pais de Gabriel. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o que os outros iriam dizer, tanto na igreja como na cidade, porque os pais de Gabriel estavam felizes. Os pais de Gabriel, Helena e Augusto sentiram um alívio profundo. Para eles, era como se o ciclo do amor iniciado por Jorge estivesse se completando de forma mais bonita possível ali na vida dos filhos, na vida de Gabriel e na vida também de Wanda. Os dois finalmente concluíram os estudos. Gabriel podia expor para todos o seu amor por Wanda, sem nenhum receio e sem nenhuma preocupação de preconceito. Estavam formados futuro Dr. Gabriel e futura fisioterapeuta Wanda. A família estava reunida para comemorar aquela grande vitória na formatura dos dois. Helena, Augusto estavam totalmente realizados. Até então, chegou o dia em que Wanda e Gabriel subiram no altar e estavam totalmente realizados e felizes. Wanda sempre fazia suas devocionais enquanto o esposo estava ali no hospital de plantão. Mesmo depois que ela engravidou, eles ainda não tinham tempo para saírem juntos, para estar ali curtindo aquela gravidez, aquele momento tão importante dos dois. E estava ali a família completa. A pequena Isis chegou para fazer com que os vovós Helena e Augusto estivessem assim mais radiantes de alegria e de felicidade. Helena e Augusto entenderam que o plano de Deus parecia ser muito maior do que apenas dar um teto para as filhas de Jorge. Parecia estar unindo dois destinos através de um amor que começou com um ato de gratidão no passado. E agora, eles estavam também casando a Vera com um amigo do escritório. Tudo parecia correr de acordo realmente com a vontade de Deus, os planos perfeitos que Deus tinha para essas pessoas maravilhosas que chegaram em suas vidas. Quando elas não tinham para onde ir, Helena e Augusto só fizeram realmente algo que um cristão poderia fazer, que era apoiar e estar ali dando o suporte necessário até elas mesmas criarem suas próprias asas e seguirem seus próprios destinos, os destinos que Deus traçou para cada uma delas.